Momento de reflexão da Palavra de Deus, ministrada pelo pastor Cláudio Morandi. Amados, queridos ouvintes, que alegria mais uma vez podermos abrir as nossas Bíblias para meditarmos um pouquinho naquilo que o Pai tem para esta oportunidade para as nossas vidas, ok? E o tema desta manhã vamos tratar sobre qual é a sua busca. Então vamos abrir as nossas Bíblias em nome do Senhor Jesus Cristo, na primeira carta aos Coríntios, de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 10. 1 Coríntios 15, 10, assim diz a palavra de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Vamos fazer uma oração, ter uma palavra de oração nesse momento, pedindo que o Espírito Santo, então, possa nos dirigir nesta reflexão da palavra de Deus. Vamos orar. Nosso Pai, obrigado pela noite, por esta manhã tão especial, quando o Senhor nos reúne aqui em Teu nome. Obrigado também por aquelas pessoas que estão ouvindo aí o programa através aí da internet, em todo o Brasil, e também por aqueles que estão aí pela 91,9, ouvindo também, Pai, que Teu Espírito Santo traduz, interprete e revele a Tua palavra a esses corações, porque a Tua palavra é a única que pode, tem o poder de regenerar vidas, ó Pai, de substituir a vida de pecado por uma vida santa, a vida de Cristo. Obrigado pela obra da cruz, obrigado pela nossa morte com Cristo, pela nossa co-crucificação juntamente com Cristo. Obrigado porque nele nós morremos, fomos crucificados, fomos ressurretos juntamente com Cristo. Ó Pai, esta é a Tua grande salvação oferecida gratuitamente para todo aquele que crê, e o nosso coração se alegra, porque pela graça o Senhor nos levou a crer nessa verdade tão maravilhosa, onde fomos ali crucificados com Cristo, Ele é a nossa vida, o nosso viver, e nós Te louvamos, ó Pai, porque nele nós temos tudo. Cristo é o tudo em todos aqueles que creem. Pai, eu Te rogo, eu Te suplico, em nome de Jesus, toca nas almas nesta manhã. Faz com que os seus entendimentos sejam abertos, eles sejam despertados, que caiam de seus olhos toda a escama que impedem de ver claramente a verdade da Tua palavra. Muito obrigado, Pai, ministra aos nossos corações nesta oportunidade, pois nós oramos com o nosso coração cheio de alegria e regozijo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que doce, que alegria é poder falar com o nosso Pai Celestial. Eu confesso que se eu ficar orando aqui mais tempo, eu logo já começo a descambar em choro, Então a emoção é muito grande quando nós estamos diante do Senhor e cremos que também nessa oportunidade Ele vai falar conosco pela Sua palavra. Eu não sei como é que está o seu coração nessa oportunidade, se ele está triste, se ele está aí um pouco macambúzio, que Deus te abençoe, mas se seu coração estiver alegre, Deus te abençoe também, continue te abençoando, suprindo a sua vida aí com toda alegria, para que então nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Queridos, qual é a sua busca? Qual é a sua busca? Quero dizer para você que cada religião, ela busca de alguma maneira oferecer ao homem um caminho de volta para Deus. É a tentativa aí desesperada de reconciliação com Deus. A palavra religião significa religare. Religião significa o homem buscando a Deus. Isto é religião. Agora, evangelho é Deus buscando o homem na pessoa de Jesus Cristo. Então, uma diferença muito grande entre religião e evangelho. Religião é o homem na tentativa de buscar a Deus, de se religar a Deus. Isso é religião. Então, é impossível pela religião alguém tentar buscar a Deus. Não vai conseguir. Então, o evangelho
é Deus se encarnando para vir buscar o homem e encontrar o homem neste tremedal de lama, do pecado, das trevas. Aí então ele faz aquele transporte maravilhoso. Segundo Colossenses 1,13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isto é Evangelho. Então, isso é maravilhoso. Agora, por outro lado, nós percebemos que a deturpação do pecado, a sagacidade do diabo e a corrupção do mundo entenebreceram a mente humana. E com isso o homem, ele perdeu-se nesse cipoal desta busca do sagrado. Por isso que religiões esdrúxulas são engendradas aí, com vistas a arrastar os homens para os corredores escuros do obscurantismo espiritual. Por isso que esse pecado, com que todos nós nascemos, ele embruteceu o homem e o diabo cegou o seu entendimento. E por isso, cada vez mais, as religiões, ao invés de atrair os homens para Deus, as religiões afastam os homens de Deus em vez de aproximá-los. Por isso que a religião é um caminho que o homem tenta abrir da terra para o céu. É uma tentativa desesperada e fracassada de chegar a Deus pelos seus próprios méritos. Não tem nenhuma possibilidade de homem nenhum chegar até Deus através dos seus próprios méritos. Em Jeremias, capítulo 17, versículo 5, a Bíblia vai trazer uma verdade tão interessante para nós aqui, que diz assim, Jeremias 17:5, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Por isso que religião é o homem sempre tentando, na base do seu esforço, do seu desempenho, se chegar a Deus pelos seus próprios méritos. Mas não tem possibilidade. Por quê? Porque o pecado, ele rompeu a harmonia e a comunhão do homem com Deus, consigo mesmo, com o próximo e também com a natureza. Queridos e amados ouvintes, o pecado, ele desestruturou o homem e todas as suas relações. O pecado é muito sério. O pecado, ele atingiu e afetou o homem como um todo e atingiu cada área da sua vida. O homem, ele é nascido todo em pecado. Todo em pecado. O homem já nasce espiritualmente morto, ou seja, ele já está separado de Deus. Um homem espiritualmente morto para Deus é aquele que vive uma vida de pecado, ainda que seja um bom crente. Mas o que separa o homem de Deus é o seu pecado. Um texto que todos nós conhecemos, Isaías 59, versículo 2, a Bíblia diz assim, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem-se o rosto de vós, para que vos não ouça. Presta atenção nesse texto aqui, que ele é muito interessante e contundente. O que faz separação é as vossas iniquidades que fazem separação. Ou seja, separação aqui é morte. O nosso pecado, as nossas iniquidades, nos torna, homens e mulheres, mortos para Deus. Nós somos vivos, sim, mas vivos para nós mesmos. Por isso que o homem anda em busca de prazeres, de felicidades. Mas isso é religião. Então, quando Cristo ele foi encarnado, foi com uma finalidade de nos levar para a cruz, para que então lá naquela cruz o nosso pecado fosse inteiramente removido. E isso que Cristo fez quando ele foi crucificado, ele nos atraiu a si, fomos colocados em Cristo, e lá na cruz, quando Cristo morreu, nós também morremos. Porque está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14, que o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Eu quero que você observe nesse texto aqui, de 2 Coríntios 5,14, que Jesus morreu por todos e que
Consequentemente, todos aqueles que creem também morreram. Então, se uma pessoa morreu para o pecado, ela pode viver para Deus. Não existe nenhuma possibilidade de um homem viver para Deus se ele não tiver uma experiência de morte para o pecado. Por isso que a cruz veio crucificar o nosso homem velho, para que o corpo do pecado seja então destruído, para que não sirvamos mais o pecado como escravos. Nós morremos para o pecado. Tem tantos crentes aí lutando contra o pecado, nunca irá conseguir vencer o pecado. O pecado, ele não terá domínio sobre nós quando nós cremos na nossa morte com Cristo para ele. Aí somos libertos do pecado. É por isso, meus irmãos, que a graça de Deus, ela não encontra homens aptos para a salvação. Mas a graça vai tornar esses homens aptos para receber a salvação pela graça. E as pessoas salvas, elas são o que são pelo poder vivo da graça de Deus. E os salvos, eles não se caracterizam por seus próprios méritos, mas pela graça do mediador Jesus Cristo. Queridos, se você creu que foi atraído, incluído, crucificado e morto com Cristo, você pode confessar que você é uma nova criatura em Cristo Jesus pela graça de Deus. E tudo que o cristão é e tem, só existe pela graça. Como pela graça de Deus, somos o que somos, filhos de Deus. E também por sua graça é que não somos o que não somos. A graça, ela desfaz o que éramos pecadores, destinados ao inferno. Então a graça, ela desfaz o que nós éramos. E nos torna o que nós somos hoje, filhos e filhas de Deus em Cristo. Irmãos, entenda uma coisa, que assim como a graça realiza em nós o que somos, realiza por nós o que eu e você fazemos. Isso é muito importante nós compreendermos. Porque no reino de Deus, os santos não fazem suas obras por iniciativa própria, nem com esforço próprio. Porque se for por esforço próprio, maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço carnal a sua força. Por isso que a nossa eficiência, a minha e a sua eficiência, sem a suficiência de Deus, é apenas deficiência. Primeiro, Deus ele realiza uma obra em nós pela graça. E depois, por meio desta mesma graça, ele realiza uma obra através de mim e através de você, através de todos nós. A graça, meus amados, ela trabalha em nós para que possamos trabalhar pela graça. Nós fazemos as obras, mas é Deus, ele opera em mim e em você a realização das obras. Por isso que Deus chama os homens pela sua graça. E por esta mesma graça o transforma e os envia ao mundo. Para qual finalidade? A fim de que esses homens possam realizar uma tarefa que a graça irá sustentar e concretizar. Amados, todos os gigantes de Deus foram homens fracos e que fizeram grandes coisas para Deus porque se basearam na presença divina com eles. Agora, quando Deus, pela graça, chama alguém, ele sustenta. E essa graça, meus amados, ela é suficiente para sustentar e realizar tudo aquilo que Deus tem estabelecido na sua palavra. Então, nós não vivemos mais na dependência nossa, mas na dependência da graça de Deus. E a essência da doutrina da graça é que Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, ele é por nós em todas as coisas. Quando Deus salva uma pessoa por sua graça, ele também capacita essa pessoa. Assim, Deus ele qualifica aqueles a quem ele chama. Amados, entendamos uma coisa, que não é possível alguém ser salvo pela graça sem ser também habilitado por esta mesma graça para a tarefa que Deus tem chamado. Deus chama, Deus salva, Deus santifica, Deus envia e Deus sustenta pela graça. Pela graça. Então, amados,
Todos os homens de Deus que realizaram a obra de Deus foram apenas homens que se submeteram ao tratamento da graça, deixando a glória para aquele que tudo operou. Por isso que a graça, ela leva o homem a depender por completo de Deus, e não só isso, e também a fazer toda a sua obra na dependência da soberania e poder de Deus. Amados, é tão importante nós observarmos isso, que é a graça, é essa graça quem impulsiona todo filho de Deus a orar. E sem oração não pode haver ministério cristão. Mas a oração, entendamos uma coisa, a oração, ela não pode ser um grande esforço do espírito humano. Por quê? Porque se a nossa oração é uma iniciativa de nossa alma, logo se tornará um enfadonho exercício. E nós sabemos que a maioria dos crentes não oram, não tem prazer na oração, porque não tem prazer em Deus, não tem prazer no Filho, não tem prazer no Espírito Santo, não tem prazer na sua palavra. Nós vamos encontrar muita pouca gente que ora. Orar aí por mero dever é algo insuportável para o coração humano. Somente os santos, aqueles que creram, que morreram e ressuscitaram com Cristo, são santos. E estes oram com prazer e espontaneamente em cada momento. Meus queridos e amados ouvintes, a graça, ela nos move à oração como os ventos estimulam as velas do barco. Agora, por outro lado, tentar fazer aí qualquer trabalho para Deus sem oração é tão inútil como tentar lançar aí um satélite com um estilingue. Mas a oração, fruto de um esforço sem a graça, é uma tarefa desgastante, desanimadora, frustrante, incômoda e aborrecida. Agora, a verdadeira, autêntica, a genuína vida cristã é uma expressão graciosa que nos move a orar voluntariamente e prazerosamente. Porém, orar sem trabalhar é zombar de Deus. E trabalhar sem orar é roubar de Deus a sua glória. Por isso que o serviço da graça envolve oração e ação. E nós não podemos somente orar sem trabalhar, pois isso negaria a ordenança de Deus. Né? Lá em Gênesis 3,19, a palavra fala que no suor do teu rosto comerás o teu pão. Então, oração é um trabalho, mas tem que ser um trabalho gracioso, voluntário, ser escravo do amor. Ser um trabalhador por amor ao Senhor. E também trabalhar sem orar torna Deus dispensável, não é verdade? Temos que orar e trabalhar. A graça de Deus, ela nos habilita, orando no trabalho, e trabalhando em oração para realizar os propósitos que a graça determina. Por favor, queridos, quando você for orar, não ore pedindo uma vida fácil. Ora para ser um homem mais forte. Não ore pedindo aí uma tarefa equivalente às suas forças. Ore por forças equivalentes às suas tarefas, porque é esta graça capacitadora que vai lhe sustentar. Então, lá em 2 Coríntios, capítulo 3, 4 e 5, a Bíblia diz assim, 2 Coríntios 3, 4 e 5. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como se de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ou seja, a nossa suficiência vem de Deus. Então, pela graça de Deus, essa graça, ela nos aperfeiçoa e ainda também nos coloca nas tarefas mais arrojadas desta vida. Deus, meus amados, Ele não pergunta sobre a nossa capacidade ou sobre a nossa incapacidade, mas Ele quer saber se eu e você, se nós estamos à sua disposição. Se nós estivermos à sua disposição, você pode ter certeza, Ele vai lhe capacitar a realizar qualquer tarefa, em primeiro lugar, para Ele. Por isso que não há desculpas para aqueles que se entregam à graça de Deus. A graça transforma fichas em moedas de ouro. A graça transforma pedregulhos em pérolas. A graça transforma doença em saúde.
fraqueza em força e miséria em abundância. Isso é que a graça faz. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, está escrito assim. Quando Paulo ali, né, ele fez aquela oração, orando 3 vezes ao Senhor, para que arrancasse dele aquele espinho da carne. Veja o que Deus respondeu. 2 Coríntios 12, verso 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. O poder de Cristo. E ele diz lá, no versículo 10, aí logo na sequência, você pode acompanhar na sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 12, né? Vamos ler agora também o versículo 10, nós lemos aqui o 9, agora 12, 10, a Bíblia diz assim, olha que interessante. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ou seja, quando eu não posso, é aí é que Deus pode. Por isso que a fraqueza do homem, ela é a perfeita possibilidade do Deus onipotente operar. Então, irmãos, é na nossa fraqueza. E aqui, fraqueza é uma fraqueza extrema. Deus só pode operar o seu poder em alguém que morreu com ele. Um fraco, na dependência total de Deus, essa pessoa é um gigante nas suas mãos. O vaso cheio, vocês sabem, ele não pode ser enchido. Não é assim? Mas aquele que se encontra vazio está na boa condição de ser usado e enchido pelo Espírito Santo de Deus. E Deus não aproveita no seu reino os homens cheios de si mesmos. Não há utilidade para o serviço da graça que se reveste dos valores da carne. O trabalho de Deus, ele é feito por Deus da maneira e com os métodos e instrumentos de Deus. E a história bíblica, ela mostra aí com toda clareza que Deus jamais usou os poderes humanos para promover os seus projetos. Nunca. Por isso que devemos ter isto em mente, que as obras na graça são feitas por Deus na vida de homens fracos e frágeis que se dispuseram por completo a viver na dependência do próprio Deus, a fim de realizar aí tudo aquilo que Deus determina. Por isso que em Filipenses 4,13, a Bíblia diz com tanta clareza, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, pensar que você não pode fazer nada é quase tão arrogante quanto pensar que você pode fazer tudo. Por isso que esta maravilhosa graça, a graça de Deus, ela nos transforma na salvação e nos habilita de tal modo que eu e você podemos fazer tudo aquilo que Deus estabelece em seu programa. Agora, a nossa humildade, ela serve-nos falsamente quando nos leva a fugir de qualquer dever. A desculpa aí de inaptidão ou incapacidade é totalmente insignificante para nos desculpar. Por isso que, meus irmãos, os mensageiros de Deus são também instrumentalizados por Deus para desenvolver aí as suas tarefas que a graça patrocina, que a graça afiança. Não há ócio no estilo da graça. As pessoas que foram alcançadas pela graça, eles não são preguiçosos, porque eles sabem de onde foram tirados. Do império das trevas, do pecado, do mundo, da morte, do diabo. Como que essa pessoa pode viver uma vida de preguiça? Embora tenha tantos crentes aí preguiçosos, isso não existe na face da terra. Isso não existe no reino espiritual. Homens e mulheres que se dizem crentes, que não leem a Bíblia. Eu conheço muita gente que não lê a Bíblia. São crentes. Agora, quando Deus quer um obreiro, uma obreira, chama um obreiro, ele chama pela graça. E não há desculpas por falta de capacidade e nem por falta de tempo. Deus nunca escolheu vadios ou inativos para o seu ministério.
Por quê? Porque Deus não precisa de seus talentos humanos, de sua sabedoria humana, da santidade na base do esforço e pela força. Pelo contrário, você em fraqueza precisa desesperadamente do poder do seu Espírito em seus trabalhos. Por isso que a obra na graça é a obra de Deus em nós e suas obras por meio de nós. Tanto é que a verdade ela mostra que os homens na graça são os mais ativos e dirigentes que existem, pois realizam o maior número de obras com o poder da graça de Deus dentro do tempo que a graça estabelece para o louvor e glória de Deus. Agora, se o trabalho é feito em nome de Cristo ou com o seu poder e supervisão, a honra é devida ao seu nome, ao nome de Cristo. Nós não temos que buscar aplausos. A glória não é nossa, a glória é de Cristo. E todos os mandamentos de Cristo são atos da graça. Por isso, é um privilégio estar ocupado com eles. Efésios 3:20, a Bíblia vai dizer assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Ora, aquele que é poderoso para fazer. Ele que vai fazer em nós. Por isso que a gente vê tantos crentes frustrados, tantos crentes cansados, tantos crentes que, meus irmãos, já estão desanimados, desigrejados, né? Porque nunca entenderam realmente a graça de Deus. Qual é a sua busca, meu querido irmão? Qual é a sua busca? Então, que você não venha depender aí dos seus próprios esforços, mas venha depender do Senhor. Porque aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus tornou-se um ser duvidoso, incerto, confuso e contraditório, que é Adão. Agora, de dentro do coração do homem vaza uma torrente caudalosa de sujidades. O coração do homem, o homem ele é podre. O homem sem Cristo, por mais que religioso que ele seja, ele é podre. Vamos ver como é que está o coração do homem sem a vida de Cristo. Ele pode estar lá na igreja cantando, louvando, às vezes até pregando a Bíblia. Mas se não tiver aí a certeza do seu novo nascimento em Cristo, do seu coração trocado, ele está ali cada vez mais aí empenhado aí nas suas sujidades, encobrindo, sendo aí como é que fala aqui? Quando camufla, né? Aquele bicho que muda de cor, esse camaleão. Na igreja ele está verdinho, bonito, mas lá em casa ele é marrom. Né? Mas tudo isso, porque o coração do homem é podre, é cheio de sujidades. Lá em Marcos capítulo 7, 21 e 22 e 23, Jesus ele faz um diagnóstico de como está o coração do homem sem Cristo. Eu vou ler para você aqui, Marcos capítulo 7, de 21 a 23. Veja se você se enquadra dentro dessa prescrição bíblica aqui. Diz assim a palavra: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Se estes males vêm de dentro, porque está dentro do coração do homem, você percebe que para você ser liberto deste coração perverso e corrupto, você tem que não frequentar uma igreja, não ser batizado, não aceitar Jesus. Você tem que crer na sua morte com Cristo. Por favor, meu querido ouvinte, não fique aí iludido com religião, não fique aí iludido com sistemas, com arapucas. Creia na palavra de Deus, que diz que lá naquela cruz Cristo já operou uma tão grande salvação. Lá naquela cruz você já foi crucificado, você já foi morto para o pecado e Cristo é a sua vida. Agora, queridos, se você sabe disso, se você rejeita esta palavra, a Bíblia diz para você, lá em Hebreus capítulo 2, versículo 3, assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como é que você vai escapar se você negligenciar esta tão grande salvação? Não é uma grande salvação, é uma tão grande salvação. Por quê? Porque essa tão grande salvação tratou em todos os níveis da nossa
vida. Você está me entendendo? Querido ouvinte, entenda que o coração do homem tornou-se enganoso e desesperadamente corrupto, tornou um poço de sentimentos mesquinhos e desejos abomináveis. O coração do homem nada mais é do que o transbordamento da maldade que está em ebulição, que está fervendo. E onde quer que o homem ponha a mão, ele contamina o ambiente. Lá em Isaías 64, verso 6, a Bíblia diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Está vendo aqui? Todos nós somos como um imundo. O homem, ele é imundo por natureza. Ele fica rejeitando ainda o amor de Deus revelado lá na cruz. Deus não veio para melhorar a sua vida. Ele veio para trocar a sua natureza. E se você não crê neste fato consumado da cruz, que você está crucificado com Cristo, o seu fim vai ser muito triste. Você pensa que vai acordar no colo de Deus? Quando você acordar, você vai acordar no colo do capeta. É hora de você despertar do sono, de você voltar para a palavra de Deus e crer naquilo que está escrito. Peça ao Espírito Santo que ilumine a sua mente, traga a revelação e lhe dê entendimento para você crer nessa suficiência da graça que o habilita a crer que você morreu com Cristo, que Cristo é a sua vida e vai viver uma vida de descanso, uma vida de celebrante, uma vida de alegria. Para de ser religioso, para de ser religiosa. Cristo é o nosso tudo, e quem tem Cristo tem tudo, e quem tem tudo pode descansar suficiente na sua graça. Irmãos, em virtude aí dessa dolorosa realidade, surgiram e ainda surgem milhares de religiões, criadas aí pelo engenho humano, por mentes corrompidas, espíritos manietados e subservientes aos caprichos do diabo. Para quê? Para afastar ainda mais os homens de Deus. Agora, meus irmãos, há, portanto, aí muitos altares espúrios, muitos deuses falsos, muitos cultos abomináveis, e isto é para Deus ainda. E não poucas vezes o homem adora a criatura em lugar do Criador. E outras vezes o homem, em rebelião contra Deus, serve deliberadamente aos próprios demônios, quando anula a verdade total e imparcial da cruz. Em 1 Timóteo, capítulo 4, 1 Timóteo 4, 1 e 2, a Bíblia diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras. Meus irmãos, estou lembrando daquele senhor chamado Policarpo. Policarpo, ele foi o pastor de Esmirna. Ele foi chamado a prestar declarações no tribunal sobre a sua adoração ao Senhor Jesus. O procônsul ali não esperava que, diante de tantas ameaças, Policarpo continuasse inabalável. Então, mostrou-lhe que havia feras famintas para devorá-lo e fogo para queimá-lo, caso ele negasse a soberania de César e declarasse que Jesus era Senhor. Ali, aquela multidão estava muda, atônita. Talvez eles estavam perguntando: será que Policarpo seria mais um que negaria seu Senhor? Será que Policarpo renunciaria à sua fé? Então, Policarpo, com toda a força dos seus pulmões, numa última pregação, falou aquele procônsul e à multidão, dizendo o seguinte: olha, eu tenho servido ao meu Senhor Jesus há 86 anos e nunca me fez nada que me decepcionasse. Como eu posso agora blasfemar ao meu rei que me salvou? E segundo os historiadores, eles dizem que na hora do seu martírio, Policarpo dava glória ao Senhor, porque agora ele tornara-se um dos mártires de Cristo. Que lindo, meus irmãos. Que lindo é alguém que conheceu o Senhor, que conheceu a cruz, que conheceu o Evangelho da Graça. Então ele podia testemunhar
que Cristo era seu Senhor, era seu Salvador, que Cristo era a sua vida, que Cristo era o seu viver. Hoje a gente vê aí os crentes vivendo uma vida desprezível, uma vida em pecado, não se importando com seu Senhor, com a sua igreja. Irmãos, o fim dos tempos é chegado. E, infelizmente, a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriariam. Agora, o que é mais chocante é que há também aqueles que, mesmo conhecendo a verdade, adotam um modelo doentio de espiritualidade. Testemunhamos hoje aí o florescimento do humanismo exacerbado, porque tudo gira em torno do homem. O homem é o centro e a medida de todas as coisas. A vontade do homem deve ser sempre satisfeita. Até mesmo a igreja do Senhor Jesus precisa adequar-se às pesquisas de mercado. A verdade, meus irmãos, ela perdeu o seu valor fundamental para esta geração humanista e diabólica. As pessoas embaladas aí pelo pragmatismo emergente, né? Como diz aí os grandes historiadores, estudiosos bíblicos, eles buscam não a verdade, mas o que funciona. Não o que é certo, mas o que dá certo. Hoje, os cultos mais frequentados são aqueles que supervalorizam a experiência, ainda que não aferida pela verdade revelada de Deus. O que prevalece hoje? É o subjetivismo. O que está em voga hoje não é o estudo sério, analítico e profundo da Bíblia, mas uma consulta superficial, mística e sentimental da palavra de Deus. Só isso. Isso, meus irmãos, é recusar a ouvir a palavra do Senhor. E quem se recusa a dar ouvido à verdade da palavra, a Bíblia diz que é um povo maligno. Você pode conferir na sua Bíblia, lá em Jeremias, capítulo 13, versículo 10, está escrito assim: este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para os servir e adorar. Povo maligno é aquele povo religioso, crente, mas que se recusa a ouvir a palavra de Deus. É um povo maligno. Meus queridos e amados ouvintes, o estudo da Bíblia passou a ser, nos dias de hoje, irrelevante. O que importa é o que o Espírito revela ali no momento, através de pessoas inspiradas, entre aspas, né? A luz interior tornou-se mais importante do que a revelação escrita de Deus. As pessoas estão ávidas para ouvir os profetas do subjetivismo e os intérpretes de sonhos, em vez de examinar a palavra da verdade. Corre atrás do místico, não da verdade. Que sabedoria é essa que eles têm? Jeremias 8:9, a Bíblia diz assim: os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos, eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Diz a palavra lá em Jeremias 8, verso 9. Por favor, confira aí na sua Bíblia. Não fica aí com preguiça. Agora, em virtude aí desse desvio, sabe o que floresce no meio evangélico? É uma procura cada vez maior por profetas e profetisas que possam interpretar sonhos e visões e trazer direto para o povo os mistérios da vontade de Deus, não é isso? Por isso que esses aí, mergulhados cada vez mais em um analfabetismo bíblico, os incautos fluem aos borbotões para esses redutos, né? E enche, absorvendo aí, sem questionar todo o ensino que brota do enganoso coração humano, em vez de beber da água limpa que jorra das Escrituras Sagradas. São pessoas que estão cavando cisternas rotas e abandonam a fonte das águas vivas. Jeremias, capítulo 2, verso 13, a Bíblia diz assim: porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Amados e queridos ouvintes, o que está na raiz dessa tendência é o homem no cêntrico, é o homem no centro, é o antropocentrismo idolátrico. Porque a preocupação do homem moderno é agradar a si mesmo e não a Deus. Ele quer sentir-se bem, quer ter experiências arrebatadoras.
O homem moderno, ele busca experiências que lhe provoquem calafrios na espinha. Ele tem sede do sobrenatural. Este homem está ávido por ver sinais e maravilhas e anda atrás de milagres. Para o homem moderno, a palavra precisa apelar não à sua razão, mas às suas emoções. Né? E ele chora. E é de Deus. É pura emoção. Né? Por isso que esse homem, ele não quer conhecer, ele quer sentir. O culto não é racional, é sensorial. A sua mente está embotada, a sua razão adormecida. Não importa o que as pessoas falem, desde que ele experimente uma catarse. Uma catarse é uma purificação psicológica. Parece com a verdade, mas não tem nada a ver com a verdade. Então, esse homem, ele não quer julgar os fatos, porque para ele, tudo que parece ser sobrenatural é bom. Não importa, desde que venha de Deus. Quando se fala em Deus, tudo fala de Deus, então eu quero aqui, para mim. Né? Por isso que o místico, ele sobrepujou a verdade. E o sentimento desse místico prevaleceu sobre a razão. Por isso que as emoções assentaram-se no trono, não a vida de fé. Né? Elas têm a última palavra, não a verdade da palavra. Não Deus, mas elas. Então, para muitas pessoas, o cristianismo está se transformando em um ópio, um narcótico que anestesia a alma e coloca em sono profundo as grandes inquietações da mente. Queridos, não é hora de despertarmos do sono? O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 13, versículo 11, ele diz o seguinte: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Está vendo? É hora de despertarmos do sono espiritual, do sono que Satanás tem soprado nos seus ouvidos, tem lhe desanimado, para você perder completamente as esperanças. Mas se você creu que foi atraído em Cristo, crucificado com Cristo, você tem no seu interior uma viva esperança. E essa esperança não morre na sepultura, porque Jesus Cristo, Ele é a ressurreição e a vida. Porque todo aquele que crê nele nunca vai morrer. E você acredita nisso, meu irmão? Minha irmã? Irmãos, hoje as pessoas buscam aí os sopros poderosos. Estão buscando as visões celestiais, as revelações estranhas, e não o que as Escrituras revelam. Estão buscando as experiências arrebatadoras, as emoções fortes, mas continuam cada vez mais vazias, frustradas, tristes e doentes. Essa espiritualidade encenada e teatral traz fogo estranho diante do Senhor. Os filhos de Arão chegaram com fogo estranho diante do Senhor. Deus os destruiu e lhes rejeitou o culto. Por quê? Porque todo fogo estranho é abominação ao Senhor. E não adianta ter um culto carismático se a vida do adorador é imoral. Não adianta expulsar demônios se o exorcista é desonesto em seus negócios. Não adianta falar em outras línguas no culto e depois entregar-se à maledicência em casa. Não adianta apresentar oferta no altar se o coração é um poço de inveja e amargura. Porque pela boca do profeta Isaías, Deus disse que já estava cansado do culto do seu povo, que o honrava apenas de lábios, mas o coração estava diante dele. Isaías 29, 13, a Bíblia diz assim: o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Igual as pessoas que conhecem os versículos de cor e salteado, mas não têm a realidade dessa palavra. São crentes mequetrefe, de meia sola. Eu sei que essa palavra dói, machuca, mas se você crê, ela te cura e te liberta. E você vai ser um celebrante, um cristão verdadeiro, com os olhos abertos e celebrando a vida de Cristo em você. Amados, o teu tempo de partir dessa terra está chegando. Até quando você vai ficar na obra do engano? É tempo de buscar a Deus, porque Ele já nos buscou em seu Filho Jesus Cristo e nos deu condições para buscá-lo. Nós, sem termos nenhuma condição de ir até Ele,
Jesus Cristo, nos atraiu na cruz, fazendo morrer o nosso velho homem. Olha, graças ao Senhor, o nosso pecado foi removido na cruz, no corpo santo de Jesus Cristo. Fomos feitos idôneos para sermos igreja gloriosa. Fomos comprados por um alto preço. Jesus morreu a nossa morte e nos deu a sua vida santa e ressurreta. Fomos crucificados com Cristo e levamos o seu morrer todos os dias. Amados ouvintes, esta é a fé identificadora do cristão verdadeiro. É nela que se percebe a qualidade do testemunho revelado ao mundo, que se norteiam os caminhos da vida transformada e que se encaminha o salvo para a glória e recompensa eterna. Em Colossenses 1,12, a Bíblia diz assim: dando graças ao Pai que nos fez idôneos a parte que nos cabe da herança dos santos na luz. Que versículo lindo! Dando graças ao Pai que nos fez idôneos, que nos fez capaz para isso. Ah, meus irmãos, que maravilhoso é o nosso Senhor. Que palavra linda Ele tem revelado aos nossos corações. Então, nós não devemos perder tempo. Por quê? Porque o desejo do diabo é que você morra. A morte é disseminada por ele. Ainda que você, como um cristão, vá para o céu, o diabo quer que você morra. Pois para ele é melhor você morrer e ir para o céu do que ficar vivo como um cristão verdadeiro aqui na terra, orando, louvando e testemunhando e pregando a Cristo crucificado. Por quê? Quando nós pregamos a Cristo crucificado, as pessoas são libertas. Libertas do pecado, libertas delas mesmas, libertas da religião. Então, qual é a sua busca? Qual é a sua busca? Deus já nos buscou em Cristo e nos deu a condição para buscá-lo. Lá em Romanos 3,10 a palavra fala que não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram. Se você está tendo esta oportunidade de ouvir esta mensagem hoje, é porque Deus está lhe buscando. Deus, pelo seu Espírito, está lhe chamando a sua atenção. Quer que você volte para Ele e creia na palavra, que você já está crucificado com Cristo, que você morreu e que Cristo é a sua vida. Esta é a palavra verdadeira de Deus, que nos liberta, que nos regenera, que nos salva, que nos traz alegria, que nos traz amor, que nos traz paz, porque tudo isso é Cristo. Amém? Amém. Vamos, nesse momento, ter uma palavra de oração. Vamos orar. Nosso Pai, que alegria poder receber de Ti, Pai, toda a sabedoria e entendimento dos altos céus. Quem seria nós se não fosse o Senhor vir nos buscar? Nós podemos te buscar porque o Senhor nos buscou em Cristo e nos deu condição para buscá-lo. Oh, meu Pai, que assim também seja com todos aqueles que nos ouviram nessa oportunidade. Que teu Espírito Santo possa revelar essa verdade nos corações, oh Pai. Que esta palavra não volte vazia, mas que faz aquilo que lhe apraz e prospere para a qual foi designada. Oh, meu Pai, traz entendimento para o teu povo. O povo com coração duro, com coração empedernido. A tua palavra diz que é fogo e martelo que esmiuça, que quebra a pedra desses corações empedernidos, duros. Faça essa obra, Pai. Tem misericórdia do teu povo. Nós estamos vivendo os últimos dias, os últimos tempos. É tempo de salvação, meu Pai. Nós estamos gritando aqui salvação. Salvação, salvação. Pai, abre os olhos do teu povo, por misericórdia. Por misericórdia. É a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz. Não
condenação para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou.